uma situação. Olá, você está em casa e recebe uma mensagem do seu chefe fora do horário de trabalho. Isso pode caracterizar um trabalho remoto. Ou então você está num grupo de WhatsApp da empresa e alguém divulga uma mensagem constrangedora sobre você. E aí, a empresa é responsável? Quem divulgou também é? Como manter o equilíbrio entre monitorar estas redes sociais e também dar liberdade de comunicação no ambiente corporativo? Quem vai nos ajudar com essas questões é a advogada Camila Gimene, que está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Jeremias. Doutora, a senhora é advogada especializada em direito digital e do escritório Opsi Bloom, né? Isso mesmo. Esse escritório me parece que ele é especializado em direito digital, Isso, né? A gente trabalha já há mais de 20 anos com o direito digital. Os nossos primeiros processos foram sobre o bug do milênio, então imagina já quanta coisa aconteceu no Brasil sobre o assunto. Me lembro muito bem disso. E agora, doutora, essa questão das redes sociais, eu até quando me passaram essa pauta, eu lembrei no caso da China, que lá eles têm um aplicativo, acho que é o WeChat, né? Sim. E o pessoal faz tudo, né? Marca, mensagem, marca médico, compra as coisas. É tipo uma mistura de WhatsApp com Facebook e tudo mais. Tudo num lugar só. São relações complicadas, né? Como é que a legislação trata disso e quais as legislações? Sim. Bom, no Brasil a gente tem desde 2014 uma lei chamada Marco Civil da Internet. Essa lei traz responsabilidades aos provedores de serviços de internet em guardar informações que permitam a identificação de eventuais infratores. Aí não são só infratores que utilizem redes sociais para praticar crimes, mas que utilizem qualquer plataforma de internet para praticar crimes. Quem então a deve gente tem uma guardar lei essa informação? específica. Os provedores de serviços de internet. Ah, os provedores. Provedores de conexão à internet, né, aqueles que nos conectam à rede, e provedores de aplicação, que são esses que colocam essas funcionalidades aí disponíveis na rede como a gente usa. Mas aí quando a gente trata do WhatsApp, já vem a primeira questão, né? Porque eles não falam que uma mensagem agora, de uma ponta a outra, ela é, como fala? Criptografada. Criptografada, enfim, né? Mas o Marco Civil da Internet não está falando a respeito do conteúdo disso. A gente pode olhar os registros eletrônicos de quem mandou uma determinada mensagem. O IP, uma data e um horário, por exemplo, para identificar um fraudador. Muito bem. Agora, nas relações de trabalho, que é mais o nosso tema aqui, doutora, essa questão do monitoramento, qual é que... Porque é cada vez mais difícil, né? Tem gente que... Há uma certa permissividade, até às vezes do funcionário, fala, não, por mim, pode ligar a qualquer hora, pode fazer, né? Como é que a gente estabelece esse equilíbrio? Eu entrevistei um advogado aqui uma vez, ele falou, olha, a gente falava de startup. Aí ele falava, olha, você chama o advogado, nem deixa para chamar muito lá na frente e também nem você tem que começar do nada. Tem sempre o equilíbrio. A empresa vai avançando e você vai regulamentando isso, né? Sim. Tem isso, doutora, porque também se você pegar e falar, olha, nós vamos usar um grupo aqui na empresa e as normas são A, B, C, dá um livro para o cara já tem um medo, né? Me parece que a gente viveu um mundo em que a gente era totalmente desconectado, né? Nós somos a primeira geração da humanidade que viveu um mundo analógico e agora tem um desafio de viver um mundo totalmente digital. E, sem dúvida, um abuso e um excesso veio a partir daí. O que vem se discutindo hoje no campo do direito, especialmente do trabalho, é uma questão relacionada ao direito à desconexão. O direito que eu tenho de me desconectar dessas aplicações tecnológicas que permitem que eu trabalhe fora do horário. Aqui me parece essencial a gente separar o que são ferramentas de uso corporativo e o que são ferramentas de uso particular, né? E evitar o uso de ferramentas particular para fins corporativos. É ideal que comunicações corporativas rodem por meio de aplicações e ferramentas corporativas. Para você ter uma ideia, Jeremias, já existem casos na Alemanha, por exemplo, de sindicatos que negociaram que em determinado horário todos os funcionários poderiam desligar os seus e-mails e não mais trocar mensagens. Na França, por exemplo, já foi aprovada uma lei há algum tempo que fala sobre esse direito à desconexão e que os empregadores, trabalhadores podem discutir sobre regras específicas para isso. Mas me parece que essencialmente o que a gente está falando aqui é o abuso, né? E eu abri o programa falando do trabalho remoto, né? Eu não sei se a reforma trabalhista trouxe alguma alteração, mas basicamente isso tem que ser caracterizado, né? É o home office, duas vezes por semana. Quem trabalha com informática muitas vezes trabalha. Mas hoje quase todas as áreas têm WhatsApp e a pessoa pode receber uma mensagem. Tem que ser caracterizado. A gente tem situações diferentes, né? Uma coisa é você trabalha numa empresa todos os dias presencialmente, e quando você está fora da empresa, em algum momento você se comunica com aquela empresa externamente. Isso eventualmente pode configurar, por exemplo, uma hora extra. Quando a gente fala de teletrabalho, a gente está falando de um empregado que essencialmente trabalha fora da empresa. Ele não trabalha nunca dentro da empresa, ele está o tempo todo fora.
A nossa reforma trabalhista previu essa questão e ela previu basicamente que quando há esse tipo de trabalho remoto, deve estar previsto em contrato, deve inclusive ter previsões contratuais sobre quem vai arcar com os custos, né, da infraestrutura para esse trabalho remoto, mas ela deixou de tocar em pontos essenciais que a gente discute muito, que é até que ponto o empregador pode controlar o empregado em ferramentas particulares, né? Então, a nova CLT, a reforma trabalhista, trouxe essa questão, mas muito mais voltada no viés econômico, né, de quem paga essa conta e como a gente formaliza isso, do que efetivamente um viés de privacidade. Ainda falando sobre a legislação, a senhora falou do Marco Civil da Internet desde 2014, né? Isso é importante, então, para que a gente tenha dados, isso, por exemplo, de uma questão jurídica entre empregado e empregador, isso, tanto o empregado quanto o empregador, eles podem recorrer a esses servidores, a esses provedores, para que eles falem, olha, há 5 anos teve uma mensagem em tal horário, eu quero isso, eu posso exigir isso? Bom, aí ela não é uma lei focada para empregados e empregadores, era para qualquer usuário de internet. Certo. Que eventualmente pode estar dentro de uma relação de trabalho. É possível fazer determinadas solicitações, quero saber o conteúdo de uma determinada mensagem, quem foi o responsável por enviar um determinado e-mail. É necessário ordem judicial para que ter acesso a esse tipo de informação. Mas você falou sobre, vamos pedir uma coisa que aconteceu 5 anos atrás, o Marco Civil da Internet traz prazos legais, né? Os provedores de aplicação são obrigados a guardar informações por 6 meses e provedores de conexão por 1 ano. Então, há um período de tempo que essas informações estão guardadas. As empresas podem monitorar até que limite, dentro do limite do trabalho, por exemplo, ela pode monitorar o e-mail, ela pode monitorar as ligações, quer dizer, ela pode monitorar a ligação, mas ela não pode ouvir a sua ligação, ou pode? Pode. Pode também. O Tribunal Superior do Trabalho, em 2005, proferiu um precedente muito importante sobre esse assunto e basicamente ele foi o seguinte: a empresa pode controlar as ferramentas eletrônicas, era um caso de julgamento de monitoramento de e-mail, a empresa pode fazer esse controle desde que, esteja ausente a expectativa de privacidade, ou seja, o empregado saiba que é monitorado. Né? Não posso monitorar escondido, ele tem que saber que dentro da empresa esse controle existe, até para que ele não se exponha. Sim. É por isso que as empresas criam políticas corporativas de segurança da informação em que falam claramente para o empregado que esse tipo de controle é feito. O segundo ponto que o Tribunal Superior do Trabalho já colocou é o que é corporativo pode ser controlado, o que é particular não. Né? Então, a empresa fazer um controle sobre a conta de e-mail corporativa pode ser feito? Pode, inclusive do ponto de vista de conteúdo. Pode fazer um controle em cima de ligações telefônicas, inclusive sobre o conteúdo que é falado? Também. Mas, por exemplo, contas de e-mails particulares, programas de troca de mensagem instantânea particular, aí não são ferramentas licenciadas pela empresa, não são ferramentas de trabalho e ela não poderia ter acesso a esse conteúdo. Mas e se eu crio um grupo no WhatsApp só com funcionários e aí acontece alguma coisa, como no início do programa eu disse, e que desagrada um deles, a empresa tem conexão? Vamos começar do começo, né? Se é um grupo de funcionários, por que eles estão falando pelo WhatsApp que não é uma ferramenta corporativa? Por que eles não estão tratando de assuntos de trabalho por meio de ferramentas corporativas? Hoje, a tecnologia já nos propicia várias dessas ferramentas de troca de mensagens instantâneas que são corporativas, que são licenciadas pelo empregador. Então, a gente precisa mudar um pouco essa cultura de resolver problemas de trabalho por meio de ferramentas tecnológicas que não são de trabalho. Agora, nesse caso, esse exemplo que você deu, né, cria-se um grupo de WhatsApp, o empregado, por exemplo, que é cobrado fora do horário da jornada de trabalho, pode eventualmente discutir uma indenização por horas extras. Quando tem alguma ofensa dentro daquele grupo, e alguém testemunhou aquilo, a pessoa pode, por exemplo, ele foi interlocutor daquela comunicação, ele pode pegar aquele conteúdo e entregar para o empregador entender que precisa adotar alguma medida, uma demissão por justa causa, ou uma chamada de atenção em alguém que eventualmente tenha escrito algo inadequado, mas há uma linha muito tênue, né, entre o que é a nossa vida de trabalho e o que é a nossa vida particular, e a tecnologia praticamente tirou essa linha e transformou o universo como se tudo fosse uma coisa só, né? Mas essas regulações são justamente para colocar um certo limite que, às vezes, a gente se perde, né? Então, acho que é bom ter um limite. Agora, as empresas também, geralmente, grandes corporações, elas têm... antigamente, a gente tinha até brinco, né? A gente tinha eu brinco assim, tinha um livrinho, né? Como é que chamava? De normas e procedimentos. Hoje em dia, eu não sei nem se ainda tem, deve ser eletrônico, né? Empresas menores não tem, mas as maiores, elas já estabelecem
E a pessoa até se sente muito confortável, porque eu estou numa empresa com 3 mil funcionários, já tem uma normatividade, Isso. aquilo parece que não é tão pessoal. Quando é uma empresa com 10, 15 funcionários, fica tudo muito na amizade e tal. E essas empresas menores, também é bom regular? Porque se ficar só na conversa também é complicado, né? O ideal é que as empresas criem um regulamento interno de segurança da informação, então um documento específico que trate como é que as pessoas usam as informações corporativas, usam as informações da empresa, tratam essas informações, por onde elas trafegam. E mais do que isso, que elas criem regras que prevejam somente o uso de ferramentas corporativas para trabalhar. Quando a gente fala, por exemplo, no caso do WhatsApp, imagina que o empregado tem lá um documento super importante da empresa, um documento que deve ser mantido em confidencialidade, mas se está no WhatsApp dele, a empresa não tem controle nenhum. Amanhã ele vai embora, o celular é dele, o smartphone é dele, a conta do WhatsApp é dele, ele leva a informação e a informação vaza. Né? Então, o ideal é que a empresa crie políticas e regras sobre esse assunto e que evite que esse tipo de ferramenta seja utilizada para fins de trabalho. Essa questão das políticas e regras também eu acho que é uma questão de cultura que às vezes nem atinge diretamente o universo digital, né? Eu me lembro, por exemplo, em empresas multinacionais, eu trabalhei numa que a gente, quando eu chegava, recebia um panfletozinho dizendo, olha, essa empresa começou em tal ano, ela nasceu em tal, naquele tempo chamava de família, bem-vindo à nossa família, não sei o que lá. E aí você saía, fazia a integração e tudo tinha uma norminha direitinho, né? Eu não sei se são porque outras empresas menores ou se isso se perdeu com o tempo. Hoje o compliance voltou um pouco para fazer algumas definições, né? Mas a senhora acredita nisso, que não é só a questão digital, é uma questão de cultura de estabelecer limites? Sem dúvida, é uma questão de cultura e a gente hoje cada vez mais exige uma sociedade de transparência e de respeito às regras, né? Por isso que hoje a gente fala em compliance, em conformidade com a legislação, em respeito à legislação. Então, é muito difícil esperar que aquela pessoa que não foi educada, aquele profissional que não foi educado para se comportar no ambiente digital, ele não aprendeu isso na escola, ele não aprendeu isso na faculdade, ele não aprendeu com a família. E agora eu espero que ele use aquela ferramenta de uma forma que garanta a segurança da informação da empresa, que garanta um uso ético, que garanta a conformidade, se eu não dou nenhuma orientação para ele. Exatamente. Né? Então, quando a gente trata de políticas corporativas sobre esse assunto, justamente as regras da empresa, é um modelo de governança corporativa e são as regras que, inclusive, servem para educar as pessoas que vieram de um mundo analógico. E de preferência que as pessoas participem das regras, porque a gente respeita mais, né? Sem dúvida. E aí eu fico olhando, doutora, principalmente a geração, que eu já nem sei mais se é Y, se é Z, milênios, e agora já apareceu uma outra pós-milênio, mas eu sei que esses dias o meu sobrinho, por exemplo, ele mandou uma mensagem, tio, no YouTube. Eu falei, peraí, mas calma, isso aqui é uma rede social aberta, né? Você não precisa falar comigo aqui pelo YouTube. Acho que eles não têm muita noção, né? Para eles aquilo né? Eu posso falar uma coisa particular, uma coisa pública, né? É por isso que hoje a gente fala tanto sobre a importância da educação digital, né? Para a gente que veio antes da década de 80, quando não existia todo esse avanço tecnológico, isso não fez parte da nossa educação basilar, provavelmente não fez parte da nossa educação na vida universitária. Em contrapartida, esses jovens de hoje, a gente chama eles de nativos digitais. Eles nascem já conectados, sabendo usar muito bem tecnologia, mas eles não entendem quais são os limites éticos e legais de utilização. E a família também não consegue educar porque também não aprendeu, né? Então, por isso que hoje a gente fala muito na importância da educação digital. Saber usar essas ferramentas de uma forma ética e segura, né? Entender que o YouTube não é o melhor canal de comunicação para falar com o tio sobre questões da vida particular. Exatamente. Aí aliás, eu fiz uma entrevista aqui sobre um pessoal que eles são ligados ao Google e eles vão nas escolas justamente para falar disso, né? Falar, gente, quais os limites do que eu posso falar em público, do que eu não posso falar, das discussões. Então, eles põem essa discussão muito importante nas escolas, que às vezes nem o professor também fica um pouco perdido de como é que são esses limites, mas são questões éticas básicas que acho que tem que ser tratadas. E falando em questões éticas, doutora, o que a gente pode ser considerado um abuso, tanto por parte, a senhora já falou, mas para frisar bem, do empregado quanto do empregador nestes grupos? Bom, a gente já teve vários precedentes no Brasil, várias discussões judiciais envolvendo isso. Então, situações que o empregado era cobrado excessivamente para a execução de determinadas tarefas fora do horário de trabalho. O empregado era incomodado durante as suas férias ou durante a sua licença maternidade com assuntos de trabalho por meio dessas aplicações. Do lado do empregado, já tiveram casos no Brasil de empregado que usou o grupo do WhatsApp para falar mal de algum chefe, para falar mal da própria empresa para os clientes.
Já teve situação de assédio moral, né? As pessoas elas não se sentem confortáveis para assediar alguém assim no mundo físico presencial, frente a frente, mas quando elas estão num aplicativo de troca de mensagem, elas se sentem super confortáveis e todos já foram casos enfrentados pela nossa justiça brasileira e geram sim condenações para os dois lados. É bem complexo porque você está num grupo com 10, 20, 30 pessoas, aí você manda uma foto de uma pessoa, fala de um, mas aí às vezes a pessoa não está, mas tem um amigo que está, e aí complica tudo, né? Exatamente. Então tem que ter um cuidado, eu acho que hoje essa vigilância por ambas as partes tem que ser muito grande, né? A gente precisa entender que a gente está num mundo que é praticamente um Big Brother. Tudo é conectado, hiperrelacionado e toda vez que a gente fala por meio dessas plataformas, a gente tem que entender que a gente está falando para o público, né? Não é para uma ferramenta fechada. Nesse tipo de contexto, o que a justiça vem falando é o seguinte, o empregador não pode acessar o WhatsApp do empregado, mas alguém que participou desta conversa pode entregar para o empregador e o empregador adotar as medidas que entender cabíveis. Entendi. Doutora, a senhora falou antes na questão, só falou do Marco Civil, mas também da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Qual é a importância dessa lei e nessa relação de trabalho também? Sim. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma lei que foi aprovada no Brasil em agosto de 2018. Ela vai entrar em vigor ainda em agosto de 2020, mas ela traz a responsabilização pelo tratamento de dados pessoais, quais são as hipóteses que as empresas e o poder público podem tratar dados pessoais, quais são as bases legais para isso e coloca limitações para esse tipo de tratamento de dados. A lei não fala aqui no Brasil especificamente sobre a situação de empregados, mas a nossa lei é muito parecida com a legislação europeia e a legislação europeia, que é chamada GDPR, General Data Protection Regulation, fala do tratamento de dados pessoais de empregados. Então, sim, é algo que vai ter impacto na esfera trabalhista também, e é sempre importante a gente ter em mente que hoje a gente vive num tipo de sociedade que nós chamamos de sociedade da informação, que os dados das pessoas têm valor, né? E é por isso que é necessário proteger essas informações para proteger a privacidade das pessoas. E como a gente falou aqui dos tais nativos digitais, né, eu me lembro de uma entrevista em que não era nem brasileira, que dizia assim que nos Estados Unidos, por exemplo, muitos jovens teriam que ter duas identidades. Uma até, sei lá, 15, 18 anos e outra dali para frente quando ele ingressasse no mercado de trabalho. A primeira para esquecer todas as burradas que ele escreveu, tudo que ele postou, e a segunda para ele começar uma nova vida. Essa questão que a gente também não está muito acostumado, que fica um histórico muito grande, que a gente nem sabe, né? Não esquece. A internet não esquece. E aí, quando eu falo dessas mudanças para o analógico para o digital, veja, né? Nossa rede social na década de 80 era um caderninho que a gente chamava de enquete. A gente escrevia, ela falando do caderno, uma pergunta, levava para os colegas, todo mundo respondia. Mas se alguém escrevesse alguma bobagem, alguma coisa que ficasse envergonhado depois, ou que ofendesse um colega, a gente resolvia de uma forma muito simples, que era arrancar fora do caderno, amassava e jogava no lixo. Hoje, se esse conteúdo está online, ainda que esse jovem apague este conteúdo, alguém já pode ter dado um print naquilo e isso se tornar, viralizar na rede e ser produzido em centenas de milhares de computadores pelo mundo inteiro. Então, realmente, é muito difícil tirar do ar um conteúdo publicado dessa natureza. A gente está falando de relações de trabalho aqui, mas um universo que também, quero que a senhora volte aqui para falar muito, é o universo comercial também, que é muito interessante. Queria que a senhora voltasse aqui para tratar mais disso, porque hoje se utiliza os nossos dados de todas as formas. Esse dia eu fiquei... um marqueteiro digital, ele falando, olha, você pega todos os dados que você tem de todo mundo que você comunicou e você clica nesse botão aqui sei lá, Facebook, ele te dá todo um leque de pessoas que tem o mesmo perfil daquela. Eu falei, fantástico, né? Pro bem e pro mal, né? Porque assim, ele vai te trazer um leque de pessoas com a mesma idade, do mesmo sexo, que mora perto, então é fantástico. Eu costumo falar que usar dado pessoal é muito bom, faz que a gente tenha uma sociedade que funcione melhor. A grande questão são os limites éticos, né? Quanto mais o Netflix me conhece, por exemplo, mais customizado é o serviço que ele me presta. Isso é muito bom. Eu não quero receber uma lista de 70 mil filmes e séries, mas sim aqueles 5, 6 que estão dentro do meu perfil. Mas eu não quero, por exemplo, que ele tenha a capacidade técnica de habilitar a câmera da minha Smart TV e me filmar dentro da minha casa sem eu saber. Percebe? É um limite tênue aí entre o que é razoável e é factível, que a gente espere que aconteça, e o que é um excesso e um abuso. Doutora, quais são, o que seria formalizar um termo diante
A empresa deve formalizar um termo ou a legislação já abrange direitos e deveres? Essa é a questão. Especificamente a respeito de uso de tecnologias dentro do universo corporativo, a nossa legislação não vai nesse nível de detalhe, tá? É óbvio que alguns princípios gerais são aplicáveis, né? Privacidade, intimidade, dignidade da pessoa humana, tudo isso é aplicável, mas é importante que a empresa crie regras. O que é recomendável é que a empresa tenha um código de ética, em que ela defina todos os valores, os princípios adotados pela empresa e que fale já nesse código de ética que recursos corporativos são monitorados, que a infraestrutura de tecnologia pode ser acompanhada pela empresa e que as pessoas precisam proteger as informações da empresa. Depois, abaixo disso, cria um regulamento interno de segurança da informação que desça no nível de detalhe, né, para que todo mundo possa saber que não pode, por exemplo, instalar software pirata no equipamento corporativo, saber que este monitoramento e este controle existem, o que é uma informação confidencial para a empresa, o que é uma informação pública para a empresa que já foi divulgada, para que as pessoas saibam como tratar as informações da empresa e como usar os recursos tecnológicos. E, por fim, é importante que as empresas tenham um termo de uso em que os empregados assinem. Por que isso? Porque a doutrina trabalhista entende que o principal requisito para esse regulamento, para essa política, essa documentação ter valor, essa regra ter valor, é que os empregados conheçam, né? É difícil eu cumprir uma regra que eu não conheço. Então, ter algum tipo de documento que o empregado assina dizendo que conhece, que sabe que existe uma regra a respeito do assunto. O direito tem uma máxima que diz assim, que ninguém pode dizer que não desconhece a lei, né? Exatamente. Porque se fosse assim, todo mundo fala, mas essa lei eu não conheço, não existe. E eu acho que nesse campo é a mesma coisa, né? Pode ser que o empregado até não leu, mas a regra está ali, a obrigação dele é ler e saber, pelo menos é uma forma... Isso, e no modelo de governança, o que interessa para as empresas não é só fazer uma regra que as pessoas não conheçam. Exatamente. É treinar as pessoas a respeito dessa regra. Isso é o mais importante, né? Mais porque daí importante. você tá... É uma conversa, né? Diz que o que é combinado não é caro. Exatamente. Então, você tem uma conversa, isso pode, isso não pode, isso passou, né? Exatamente. E, enfim, porque também se você está num grupo, agora aí também independe, né, doutora, de você usar um WhatsApp ou não, mas se você está numa ferramenta que a senhora falou que é o ideal, que as empresas usem ferramentas próprias, eu até desconheço, né? Mas a senhora nos falou que tem ferramentas, boas ferramentas. Sim. Aliás, desconheço não, eu sei que existem, né? Mas a gente acaba não usando muito na prática. A gente usa um dia ou outro, depois acaba indo, vai para o WhatsApp, enfim, né? Mas é importante que esteja bem formalizado que a conversa antes para que seja respeitado e não Sim. apenas só no papel, né? Uma regra formalizada e também comunicação e treinamento para que as pessoas se preparem sobre como usar essas ferramentas de forma adequada. Doutora, eu estava vendo alguns textos aqui, olha, e um dos advogados sobre esse tema dizia o seguinte, olha, tem que ficar esclarecido que se trata de uma ferramenta de trabalho para circular informações sem obrigatoriedade de resposta e não ordem de serviço. Mas é difícil também você dizer, olha, estou mandando uma informação para você não precisa responder, porque também se você responder, já vai principalmente, né, o que as decisões, o que a Justiça do Trabalho vem falando essencialmente nesses casos é, tudo bem, não precisava responder, então por que você me mandou nesse horário que eu não precisava responder? Se não era urgente. Mas né? ele não pode estar nesse termo que fala, olha, a empresa pode mandar informações sem a necessidade... Mas mais do que isso, né? Vamos mais longe. Qual é a ansiedade que isso gera nas pessoas? A gente está falando de direito à desconexão porque as pessoas estão ficando doentes. Elas estão ficando doentes porque elas estão passando excessivamente, a maior parte do tempo, trabalhando. Então, elas deixam de ter o direito ao lazer, o direito a ter uma vida em família, porque elas recebem aquela mensagem fora do horário e ficam naquela angústia, naquela ansiedade de responder, de resolver o problema rápido e tal. Se torna até uma competição, né, no trabalho, é privilegiado aquele que responde mais rápido e tal. Então, realmente, o direito à desconexão, ele vem em decorrência justamente dessa ideia de que o fato da pessoa não se desconectar pode levar a síndromes de saúde, né, inclusive síndrome de burnout, que é tão comum nos dias de hoje, que a pessoa tem um esgotamento absoluto por conta do excesso de trabalho. Porque talvez o nosso cérebro não está acostumado com essa questão de ficar praticamente 24 horas. A gente fica 24 horas ligado e monitorando as redes para ver. Se não é no WhatsApp, é no Facebook, no Instagram da vida para saber se... O que me parece, assim, tá vivemos um tempo totalmente desconectados, a tecnologia era cara, ter uma internet boa era muito cara, ter um smartphone era muito caro, a tecnologia foi ficando barata e agora a gente chegou no ápice do tempo todo conectado. E me parece que agora a gente vai seguir por um caminho de equilíbrio, né? Entender o que é um equilíbrio de saudável, tanto para a nossa vida particular, como também em relação ao trabalho.
Talvez, a senhora acha que lá na frente, daqui a uns anos, vai chegar, talvez as pessoas vão reivindicar mais, assim, porque a gente passou, é um aprendizado, e aí, no começo, muita gente via que gostava de ficar o tempo todo, e por incrível que pareça, às vezes, pessoas com mais idade, não somente os jovens, mas a gente percebe também que às vezes a pessoa fala, cansei um pouco disso, eu não quero participar mais de grupo. Então, aquela ansiedade de estar conectado o tempo todo também vai reduzindo. E acho que talvez mais lá na frente as pessoas vão começar a falar, não, é o meu direito ficar desconectado. Que já são as discussões que mais frequentemente já existem na Europa. Que vão ocorrendo. Agora, tem uma questão aqui também sobre represálias públicas, mas aí, vamos supor, porque é público, a gente está acostumado, assim, outras novidades também, né? Público aqui, nós estamos num ambiente público e alguém chega e chama a atenção. Mas se está num grupo, também é público, né? E aí não precisa nem ser um WhatsApp, pode ser uma ferramenta interna. Se houver dentro daquele grupo que todo mundo tem acesso, uma represália também pode caracterizar ali Sem dúvida, se houver uma ofensa direcionada àquele trabalhador, se houver um excesso na cobrança da entrega daquele trabalho, uma perseguição mesmo sobre aquele trabalhador, sem dúvida que se acontecer pelos meios eletrônicos, isso inclusive pode servir como prova em processo judicial. A senhora, o escritório que a senhora trabalha é muito abrangente, muitos anos trabalha com isso, eu também já acompanhei em outras reportagens, né? A senhora tem conhecimento, assim, de outros países, porque me veio à cabeça agora, por exemplo, os japoneses, né? Eu trabalhei numa empresa japonesa, eles são super controladores, né? Você vai fazer uma peça e fala assim, olha, essa peça tem que ser feita em 2 horas e 45 minutos, né? Você não pode sair da sua máquina e ir para outra. Um sistema totalmente diferente do brasileiro e americano, né? Existem tratamentos diferentes em outros países? Eles lidam com essas ferramentas de forma diferente? Sem dúvida. Brasil, latino-americanos e europeus dizem que a empresa pode fazer o controle dos seus recursos tecnológicos, mas é importante ter regra clara, é importante informar claramente ao trabalhador, é importante só olhar para aquilo que é corporativo e o que é particular não pode ter acesso, então com bastante limitação e restrição. Americanos já pensam de uma forma totalmente diferente. O americano vai comendo e vai trabalhando na mesa, né? Ele vai misturando as coisas, mais ou menos. Eles já entendem que não precisa avisar, não precisa ter uma regra clara sobre o assunto, porque é evidente que no ambiente de trabalho você não tem uma expectativa de privacidade como se estivesse na sua casa, né? Então que ninguém precisaria te avisar nada e que a empresa pode implementar os controles que ela quiser. Então é um tipo de pensamento realmente bem diferente. Entendi. Doutora, a gente está caminhando já para o final, mas eu queria deixar a senhora à vontade para falar sobre algum tema que a gente deixou escapar aqui, né? E colocar uma pergunta aqui que eu também achei interessante. Se no escritório de vocês já pegaram algum processo assim por conta do WhatsApp, que é mais recorrente dessa relação empregado e empregador nessas relações com as redes sociais? Sem dúvida. A gente já teve vários casos de comportamento inadequado de trabalhadores em redes sociais. Perfis falsos criados para ofender determinadas pessoas dentro de determinadas empresas. Mas eu acho que o mais relevante aqui são as situações em que há vazamento de informação corporativa, vazamento de dados por meio dessas aplicações, né? Já que o empregador tem um controle limitado sobre isso, é muito comum vazamento de dados por meio dessas ferramentas, dessas plataformas, que geram responsabilidade, inclusive demissão por justa causa, às vezes até responder por crime de concorrência desleal pelo uso indevido dessas informações. Me parece que, essencialmente, a gente também está falando uma função social aí das empresas de educarem seus funcionários sobre o uso ético, adequado e seguro dessas ferramentas. As ferramentas tecnológicas são maravilhosas, não tenho dúvida. Daqui para frente, cada vez mais estarão incorporadas na nossa vida, mas é importante que a gente use de uma forma cautelosa, segura e lícita. E todo dia, doutora, alguém aparece com uma novidade. Hoje, na gravação desse programa, um colega meu, ele mostrou uma caixinha que fala com a gente, né? Então, daqui a pouco a gente vai estar no ambiente de trabalho e vai concorrer com a caixinha que você pergunta para ela te dá a informação. É a conectividade, mas esses limites, está aí a legislação e a doutora que é especialista em direito digital para sempre nos balizar e nos orientar. Muito obrigado, doutora, pela sua presença, que vai voltar aqui para tratar de outros temas. Você que nos acompanha, mande as suas sugestões, as suas questões, suas perguntas, que é pautado nas suas dúvidas que a gente faz aqui os programas em discussão. Até a próxima edição. Muito obrigada. Vale a pena. Muito bom passar assim.